Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Um recadinho rápido aí, amanhã é domingo de jejum e testemunho. Normalmente nós começamos hoje no sábado e terminamos o nosso jejum no domingo. Eu tô passando essa mensagem aqui porque eu tenho um amigo, né, que sempre esquece e ele fala: me lembra um dia antes que é domingo de jejum. Aí eu falei: ah, legal, eu vou lembrar também no canal, aí as pessoas podem estar atentas e jejuar também no domingo aí, tá bom? Então, o primeiro domingo do mês, amanhã, já é dia de jejum e testemunho na igreja, tá bom? Fiquem aí o convite, né, para que todos nós possamos fazer os nossos jejuns e nos aproximar mais do Senhor. Ontem eu compartilhei um pouquinho aqui sobre a primária, né, e tem muitas mensagens aqui, pessoas que foram chamadas, que trabalharam na primária, pessoas que se sentiram fortes e fortalecidos na primária, como aqui no caso da Fátima Belém, né, ela escreveu aqui, ó: Bom dia, amado Vanderlei. A primária é o céu aqui na terra. Nunca me sentir fraca na primária, né? Então ela conta como foi maravilhoso aqui, né? Ela foi líder do berçário também, ela está compartilhando aqui. Muito agradecida a sua mensagem aqui, Fátima Belém. Um forte abraço para você, para sua família. Tem alguns casos de algumas pessoas que compartilharam aqui também, né? Falando que estão muito tempo já nesse chamado, né? E às vezes o que acontece, né? Às vezes a presidente da primária, ela passa o nome para o bispo ali para chamar uma nova irmã para esse chamado, mas às vezes a pessoa recusa esse chamado. E se você está nesse chamado há um longo tempo, né? Eu gostaria de ler uma escritura para vocês que fica aqui Lembrei agora dessa escritura aqui, Doutrina e Convênio, seção 9, versículo 12, né? Era para Oliver Cowdery ajudar Joseph Smith na tradução do livro de Mórmon, porém, né, o tempo passou e ele não ajudou, então essa revelação veio aqui dizendo o seguinte, Doutrina e Convênio 9, versículo 12: Pois eis que não vês que para compensar dei força suficiente a meu servo Joseph, e a nenhum de vós condenei, né? Então aqui fala que por Oliver Cowdery não ter feito o trabalho, Deus ele deu força a mais a Joseph Smith para ele compensar e conseguir fazer esse trabalho. Então, se você está um longo tempo aí no chamado, né, que Deus ele compense, ele dê força dobrado para você fazer um bom trabalho ao Senhor, né? E conforme a revelação aqui, também eu entendo dessa maneira. Já que Oliver Cowdery ele não fez o trabalho e o trabalho Deus abençoou, deu mais força a Joseph Smith para ele fazer o trabalho, também as bênçãos por esse trabalho iria para Joseph Smith. É assim que eu entendo essa escritura aqui, tá bom? Então, já que a gente está falando sobre primária, hoje eu vou compartilhar com vocês dois versículos aqui em Sonfonias. Sonfonias capítulo 1, o versículo aqui é o versículo 4 e o versículo 5, tá bom? Aproveitar que estamos falando da primária, eu vou falar de um tema um pouco sensível, né? Vamos lá. Então aqui o versículo 4 e o versículo 5 diz assim, Sonfonias capítulo 1, versículo 4 e 5. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desde o lugar o resto de Baal, e o nome dos ministros idólatras como dos sacerdotes. Aqui quando fala nome dos ministros, né, eu peguei e fui lá no hebraico para ver outra tradução, e significa ali os principais dos governantes, tá bom? Então, Deus ele vai castigar os principais dos governantes, tá bom? De Jerusalém ali, de Judá, e também os sacerdotes, por causa da idolatria, né? Ele está falando que vai retirar deles ali o resto de Baal, todos os tipos de deuses que ele tem ali, tá bom? Aqui, Sonfonias, na verdade, ele é da época do rei Josias. O rei Josias é aquele rei que mandou fazer a reforma no templo, e aí acharam as escrituras no templo, né? Provavelmente o livro de Deuteronômio. E quando leram o livro de Deuteronômio para ele, ele viu o qual afastado o povo estava, né, de Deus. Então ele pegou e mandou quebrar todos os altares, todos os ídolos, para que o povo se voltasse para o Senhor. Inclusive ele voltou, foi a primeira vez, né, no tempo do rei Josias, que celebrou-se a Páscoa, porque está lá no livro de Deuteronômio. Então eles voltaram e praticaram a Páscoa ali, por causa das escrituras que foram achadas. Então, no tempo de Josias, aqui no tempo de Sonfonias, o que houve? Houve uma reforma no governo.
foi limpado os altos, né? Quebrados os altares, tirados os ídolos ali, né? Mas olha só como continua a escritura aqui no versículo 5. E os que sobre os telhados se curvaram aos exércitos dos céus, e os que inclinam junta e juraram pelo Senhor, e juram por Micom. Bom, aqui a gente vê que o coração do homem, né, ele é uma fábrica de ídolos, né? E, embora tivesse sido quebrados os altares, tirados os ídolos ali, o que eles fizeram? Adorar nas suas lajes ali, né, nos seus telhados, né? Aqui a versículo diz assim, ó, aos que sob os telhados se curvaram ao exército dos céus, ou seja, aos astros, né? Então eles estavam se curvando à lua, ao sol, às estrelas, se curvando. Então não tinha nenhum ídolo ali, eles começaram a apontar para o céu ali. Esses deuses, né, já existiu, mas por causa que tirou os altares, os ídolos ali, de pedra, prata, o que for tinha ali, então eles se voltaram mais para os astros, tá bom? Será que hoje em dia acontece isso? A pessoa pega, deixa eu ir ler aqui como é que tá o horóscopo, né? Deixa eu ver como é que tá aqui, se tá favorável, qual que é a minha cor da sorte hoje, o meu número da sorte, né? Tá consultando os astros, né? A gente tem que confiar no Senhor, não em nosso Deus, e não consultar astros aí, assim por diante. Tá bom? Aqui também ele está condenando aqueles que juram pelo Senhor e também juram por Milcom. Quem é Milcom, né? Milcom, em outras traduções aqui, é Moloque, né? Esse Milcom é o deus dos amonitas, né? E esse Moloque, ele exigia o próprio filho das pessoas ali em troca de prosperidade. A pessoa dava o seu filho ali, queimava nos braços de Moloque ali, para que pudesse haver chuva, para que pudesse haver uma boa colheita, né? Então, era um sacrifício humano que sempre foi proibido, né? Sacrifício humano na lei de Deus. Eles faziam sacrifício humano em prol de ter prosperidade, em prol de ter abundância de coisas na vida. Será que hoje em dia, como que eu posso transferir essa escritura para os nossos dias, né? Como que matar uma criança para ter prosperidade, né? Eu poderia dizer como o aborto, né? O aborto, a pessoa está tirando a vida ali por conta de, eu tenho que completar os meus estudos, então está pensando numa carreira, né? Filho dá muito gasto, né? E vai lá e acaba abortando ali. Então, você está sacrificando da mesma maneira como no tempo antigo, né? O seu Deus, então, está sendo a diversão, né? Você não quer ficar sem a diversão e sabe que um filho traz responsabilidades, então a pessoa acaba abortando por conta de não querer responsabilidade, ou em prol de ter uma carreira de sucesso, ou por troca de um trabalho, né? Para não perder aquele emprego. Então existe vários tipos, mas tudo isso são deuses no nosso coração. Assim como Josias na época, ele quebrou todos os altares, tirou os ídolos, as pessoas se voltaram aos astros, né? Então o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Inclusive, qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus, que se assente no trono de Deus, seria o nosso ídolo. Então, se no meu caso a diversão é mais importante do que eu ir na igreja, a diversão está se tornando um ídolo para mim. É como se a diversão fosse um Deus para mim. A prosperidade, né? Tudo que eu coloco no lugar na frente de Deus se torna um ídolo aqui, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse caso bem delicado aqui sobre o aborto, né? A gente vê aí que vira e volta aí, vira e mexe por conta das eleições também, esse assunto volta à tona, né? Sobre o aborto aqui. Então vou falar rapidamente aqui sobre o aborto e falar também a posição da igreja, o que o manual da igreja diz aqui sobre o aborto, tá bom? Vamos lá. Aqui, falando sobre Milcom, né, o Moloque, que é o mesmo aqui, que exigia filhos, né? E vamos lá. Aqui eu anotei algumas coisas aqui, né? Por exemplo, eles queriam fazer a legalização do aborto, né? É uma proposta aí de legalizar o aborto, tá bom? Mas qual seria a justificativa? A justificativa seria realmente se a pessoa quer sem ter um motivo próprio. Eu quero, o corpo é meu,
né? É meu corpo, minha regra, né? A gente ouve muito isso. Só que aí a gente tem que estudar o caso, porque na verdade a pessoa não pode falar meu corpo, minha regra. Por quê? Porque é um outro corpo que está sendo gerado dentro desse corpo, né? A ciência mostra que são outros cromossomos, então é um outro corpo. Você não pode pegar a sua decisão e decidir em cima de outro ser vivo, né? Ali, tá bom? Então tem essa questão também. Aliás, até o nosso próprio corpo, esse corpo que eu tenho aqui, é o corpo que Deus me deu. Mas eu vou ter que prestar conta a Deus o que eu fiz desse corpo aqui também. Então, na verdade, é um presente que Deus me deu, mas eu vou ter que prestar conta, tá bom? Então não é assim, meu corpo, minha regra, eu posso fazer o que eu quiser. Não, tem consequências também, tá bom? Então, outra coisa que eu anotei aqui, né? Aqui algumas pessoas, né, dizem assim, mas quem tem dinheiro vai para um país aí, porque no Brasil é legalizado o aborto, mas eu já vou falar quais tipos de aborto que são, tá bom? Mas não esse tipo de aborto aqui, né, que seria por conta de carreira, trabalho, estudo ou por conta de diversão, a pessoa só chegar lá no hospital, não, eu quero tirar essa bebê, eu quero tirar essa criança. Tá bom? Não é o caso aqui. Aqui, quando nós estamos discutindo sobre aborto, seria nesse aspecto aqui, da pessoa querer ali por motivo dela própria ali, e não por conta do que já existe na legislação. Então, seria uma falácia dizer assim, falácia é quando a gente fala assim que é uma falácia para dizer que não é uma mentira, né? Uma coisa assim para ficar mais bonitinho, né? Então, é uma falácia dizer assim, mas quem tem dinheiro vai lá e aborta, né? É verdade que no Brasil é proibido o aborto, mas que em Paris, por exemplo, o aborto ele é legalizado. Então, se a pessoa tem dinheiro, ela viaja para Paris e faz lá o aborto em uma clínica, né, que tem ali, né? Mas aqui no Brasil também tem clínicas clandestinas, tá bom? E as pessoas buscam esses recursos aí e acabam abortando também. Mas lembrando que quem faz isso no Brasil, né, é uma pena, é contra a lei. Né? Então existe uma pena para a mãe ou os envolvidos no aborto ali, né, de uma pena de 3 anos de prisão por conta do aborto. E o médico que praticar esse procedimento, ele leva 4 anos de prisão também, tá bom? Então, na legislação brasileira, existe 3 casos que o aborto ele é legalizado. Então, não se engane quando as pessoas falam, tem que legalizar o aborto. Não está falando do que já está constituído por lei. Vou falar aqui do que está constituído por lei aqui, né, na legislação brasileira. Aqui diz que aqui, para salvar a vida da mãe, né? Para salvar a vida da mãe, ou seja, no caso em que tenha que se escolher ali a vida da criança ou a vida da mãe. Aí, nesse caso, o aborto. A gente está falando de aborto, mas não é aborto espontâneo, é um aborto que é provocado, né? Um aborto que a pessoa está fazendo ali. Então, no caso, entre a vida do bebê e da mãe, né? Opta-se ali pela vida da mãe, tá bom? Então tem esse tipo de aborto que é legalizado no Brasil. Outro tipo de aborto legalizado no Brasil é o caso de estupro ou o outro, eu esqueci o nome do outro aqui que eu não anotei. É estupro e o outro aqui, quando o pai violenta a filha e a filha fica grávida ali, incesto, lembrei, né? No caso de estupro e incesto, tá bom? Também é legalizado ali o aborto, e aí a legislação brasileira protegida por lei, a pessoa pode ir lá e abortar, tá bom? E o terceiro caso aqui, né, que foi o mais novo aqui, é anencefalias, né, quando é comprovado ali também pelo médico competente que a criança não sobreviverá, né, naquela gestação. Então a mãe vai ficar grávida aqueles 9 meses, psicologicamente vai sofrer, vai passar por essa gravidez e não vai ter o filho porque vai morrer ali. Então tem esse caso, esses 3 casos aqui são protegidos por lei. Então quando se fala de aborto no Brasil, de legalizar, não é o que já está legalizado, é legalizar a prol prazer da pessoa, né? Eu não quero ter esse filho. Como nós temos aqui no caso teve um país mais recente aqui na Colômbia. Na Colômbia, a mãe ali, ela pode ir no hospital
com até 6 meses de gravidez. Nossa, é um absurdo isso. Com até 6 meses de gravidez, né? Ela pode ir até o hospital e falar, não, eu quero abortar. O médico não pode nem perguntar qual é o motivo, né? Como é protegido por lei, e a lei na Colômbia legalizou o aborto dessa maneira, eles têm que fazer. Eu fico imaginando, né, um médico que estudou para salvar vidas, né? E de repente se vê obrigado a tirar vidas, né? Eu acho que é algo bem complicado sobre esse aspecto. Vamos lá para... Eu vou ler uma escritura rapidamente aqui com vocês, o que a Bíblia diz sobre isso, sobre o aborto, tá bom? Claro que a palavra aborto não tem na Bíblia, tá bom? Mas nesse contexto histórico aqui, traduziram como aborto, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui em Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 22. Diz aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a parte aqui. Diz aqui, ó. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e for causa de aborto, o aborto aqui eu fui lá no hebraico original para ver, e seja, no caso da criança nascer antes, abortou por, sei lá, a criança tá a mulher tá de gestação ali de 6, 7 meses, aí tem os homens brigando e vai lá e chuta ou empurra aquela mulher e ela aborta no sentido aqui dela dar à luz antes do tempo, tá bom? Então é esse o sentido aqui. Então se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e ela for caso de aborto, porém não houver outro dano, certamente será multado, conforme lhe impuser o marido da mulher, e pagará os juízes o que lhe determinarem. Bom, então aqui está falando de processo, né? Aquela pessoa que provocou o aborto naquela mulher, porque a criança nasceu antes, então aquela pessoa vai ser processada, o marido vai dar esse processo ali, e ele vai ter que pagar alguma indenização ali, por conta do que aconteceu. Isso no caso de não haver um dano maior, tá bom? O dano maior aqui, no caso, seria a perda da criança, que a gente vai ver aqui no versículo 23, tá bom? O versículo 23 diz assim: mas se houver dano, então darás vida por vida. Agora veja só que interessante. Essa lei aqui é a lei do levirato, tá bom? A lei que Deus instituiu dentro do povo da aliança, dentro do povo de Deus. Eu acredito que as leis das nações, Deus influenciou essas leis. Deus influenciou, por exemplo, a lei a Constituição dos Estados Unidos, quando diz sobre a liberdade religiosa. Ele influenciou também a Constituição do Brasil, né? Mas embora vai passando o tempo, os homens vão modificando a lei. Tá bom? Vão modificando a lei, estragando a lei e quebrando os mandamentos de Deus, criando novas leis, inclusive essa do aborto ou coisa assim, tá bom? Desmerecendo a lei de Deus e colocando a lei dos homens no lugar ali. Mas, no princípio, essas leis foram instituídas por Deus, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aqui falando, né? Mas se houver dano, esse dano aqui, no hebraico, eu peguei lá que significa comprometer, atribuir ou dar por estabelecer. Ou seja, a mulher abortou, ou seja, nasceu antes, mas a criança morreu por conta porque aquela briga, aquele empurrão, aquele chute na barriga que a mulher recebeu, fez com que a criança nascesse antes e a criança morreu, ou seja, houve dano. Nesse caso, o versículo 23 diz assim, ó: mas se houver dano, qual é o dano? É a morte da criança, tá bom? Então darás vida por vida. Olha só, uma vida adulta por uma vida que está dentro do ventre, né? Então aqui a gente vê na Bíblia que a vida dentro do ventre tem o mesmo valor de uma vida adulta, né? O versículo ele continua dizendo aqui, ó: mas se houver dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então aqui fica muito claro, né, que a vida, mesmo dentro da gestação, dentro da barriga da mulher, tem o mesmo valor de uma vida adulta, né? Que aqui, no caso, é vida por vida, é o que seria cobrado aqui, né? Se houvesse o aborto, ou seja, a criança nascesse antes, mas ficasse bem, aquela pessoa seria multada,
tá bom? Teria que pagar uma indenização ali para a família. No caso da criança morrer, não existe uma indenização, é vida por vida, né? Como a criança morreu, aquela vida do adulto ali também vai ter que sofrer dano. Essa era a lei que Moisés colocou entre o povo da aliança aqui, instituída por Deus, tá bom? Eu vou ler rapidamente aqui, eu sei que a mensagem ficou grande, eu só vou ler aqui a posição da igreja sobre o aborto, tá bom? Primeira coisa que eu observei aqui, né, sobre o aborto que eu peguei aqui, diz assim, ó, no caso, quando os missionários estão ensinando, eu já passei por 2 situações dessa na missão, quando eu entrevistava ali para fazer batismo, e teve 2 vezes que a pessoa candidata ao batismo, ela havia abortado, e nesse caso, eu tenho que interromper a entrevista e conversar com a pessoa que quem vai poder entrevistar ela, por conta do aborto que ela já fez, seria somente o presidente da missão, né? E aí, então, o presidente da missão ia ligar e marcar o dia, né? No meu caso, na minha missão, o presidente da minha missão morava em Goiânia e ele tinha que vir até Minas, porque minha missão pegava Minas também, e ele ia lá e entrevistava a família, tá bom? A família ali, a pessoa que abortou, antes dela ser batizada, tá bom? Para ver a gravidade aí do pecado, né? Do aborto aí, tá bom? Então, se legalizar o aborto de qualquer maneira, né, que a pessoa possa fazer de qualquer maneira, aí, isso dificultaria também a obra missionária nesse aspecto. Mas, uma coisa aqui, né, ninguém vai, mesmo que o Brasil legalize o aborto, ainda assim, cada um de nós somos responsáveis a obedecer às leis de Deus, tá bom? Não é porque o mundo legalizou ou o país legalizou aquilo que agora deixou de ser um mandamento de Deus. Então nós temos que ensinar nossos filhos e viver esse mandamento, tá bom? Então vamos continuar aqui, o que diz aqui. No manual aqui geral da igreja, no capítulo 38 aqui, no 6.1, tá bom? Diz aqui, ó, 38.6.1, falando sobre aborto induzido, o nome, né? Aqui eles começam com a escritura dizendo: o Senhor ordenou, não matarás, nem farás coisa alguma semelhante, né? Ou seja, aborto também aqui. A igreja se opõe ao aborto induzido por conveniências pessoais ou sociais. Os membros não podem se submeter a um aborto, nem realizar, nem incentivar, nem pagar ou providenciar esse procedimento, nem consentir que seja realizado. A única exceção possível ocorre no quando, e aí fala daqueles 3 casos que estão na legislação, né? Que diz aqui, a gravidez seja consequência de um estupro ou incesto, que é relação do pai com a filha, e aí houve a gravidez. Quando um médico competente conclua que a vida ou a saúde da mãe esteja em grave risco. Em terceiro aqui, o médico competente conclua que o feto é um portador de defeitos graves, que não permitirão que a criança sobreviva após o nascimento. E aí, mesmo nessas 3 condições, olha o que a igreja diz aqui, ó. Mesmo nessas circunstâncias, não justificam automaticamente o aborto. O aborto induzido é uma questão muito séria e deve ser levada em consideração somente depois que as pessoas responsáveis tiverem consultado o bispo e recebido a confirmação divina por meio de oração, né? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra aborto não vai ter na Bíblia, né? Assim como não vai ter a palavra milênio, não existe a palavra milênio. A gente coloca milênio porque Cristo vai reinar pelo período de 1000 anos. Também a palavra trindade não tem dentro da Bíblia, tá bom? A palavra trindade, mas nós acreditamos em Deus o Pai, o Filho e no Espírito Santo, e aí nós criamos, né? Ou seja, juntamos esses 3 e acreditamos na trindade, nesses 3 seres tá aí, tá bom? Então, a palavra aborto também não existe, mas se você olhar dentro de Êxodo, conforme eu li aqui hoje, né, fala sobre esse tema de uma maneira. Mas o aborto em si, né, isso era inconcebível naquela época. Era uma bênção muito grande de gerar filho.
Isso nem passava na cabeça de uma mulher israelita tirar um filho que ela fosse dar ali, né? Aliás, ela tinha muita alegria em dar filhos ali, né? Ter filhos, tá bom? Então, eu vou finalizar, só para não finalizar aqui com um tom fúnebre, né? Salmos 127, versículo 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, fala aqui que os filhos, as crianças, são a herança de Deus, são o fruto do ventre, o galardão, a nossa recompensa é ter filhos, tá bom? Porque os filhos vão ser nossos para a eternidade. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.